Mais uma vez, bem-vindos a uma nova quarta-feira de Palabra y Poder. Bienvenidos una vez más los que recién llegan a un nuevo servicio de Palabra y Poder, como cada miércoles a esta misma hora celebramos, hermanos. Deus les bendiga, que Deus vos abençoe grandemente. E nesta noite, irmãos, quero partilhar convosco o tema As Pessoas Mais Bem-aventuradas da Terra. As pessoas mais bem-aventuradas da Terra. E quero, irmãos, convidar-vos para irmos à Palavra de Deus. Les invito a que vayamos à Palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, a partir do versículo 13 do capítulo 16, irmãos. E vamos ler até o versículo 20, inclusive. Les invito entonces, hermanos, a que tomemos lectura en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 hasta el 20, inclusive. Vou ler somente em português, irmãos, para não estendernos tanto com o tempo nesta noite. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, no nome de Jesus Cristo: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém. A palavra de Deus temos lido em Mateus 16, 13 ao 20, para tratar, irmãos, o tema As Pessoas Mais Bem-aventuradas da Terra. E ainda há tempo para responder a nossa pergunta quebra-gelo de hoje, a qual é: o que é o primeiro que vem à tua mente quando ouves a palavra bem-aventurança? Glória ao Senhor. Amados irmãos, aqui Jesus anuncia a formação da igreja. Nesta passagem que temos lido, Jesus fala em tempo futuro do estabelecimento da sua igreja que ele próprio fundou. E Jesus explica para os seus discípulos o papel que eles teriam na edificação da sua igreja, e Jesus promete a vitória final dela sobre o mal. Glória ao Senhor. Devemos prestar atenção, irmãos, a estes três grandes temas da igreja. No primeiro lugar, o seu fundamento. No segundo lugar, a sua seguridade, a sua estabilidade. E no terceiro lugar, a nossa responsabilidade. E quero, irmãos, começar por salientar a bem-aventurança que Pedro recebe nesta passagem. Nos versos 13 e 14, aqueles que têm a sua Bíblia aí aberta, Jesus Cristo fala para o apóstolo Pedro, fala para os apóstolos que estão aí, e pergunta sobre o conceito popular que havia sobre a sua pessoa. O que a gente cria sobre ele? O evangelista Mateus nos diz que havia quem acreditava que Jesus era um profeta ressuscitado
talvez Elias ou Jeremias. Nos diz também que outros criam que Jesus era João Batista, que tinha retornado dos mortos, e assim, pelo estilo. Ao ouvir Jesus estas coisas, interrogou diretamente os seus apóstolos. E Pedro, como muitas vezes acontecia, respondeu em representação de todo o grupo, a dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto está no versículo 16. Aparentemente, irmãos, e a falar cronologicamente, esta foi a primeira vez que alguém chamou Cristo a Jesus. Cristo significa Messias. E graças a essa precisa resposta do apóstolo Pedro, Jesus disse para ele que ele era bem-aventurado. E por quê? Porque Pedro, amados irmãos, não tinha obtido esse conhecimento por meio de ensinos humanos, mas por revelação direta de Deus. Revelação direta de Deus. Vamos para Lucas, capítulo 10, versículo 22. Lucas 10, 22. Diz: Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Glória a Deus. Uma bênção tão magnífica do conhecimento de Jesus, então, irmãos, era e ainda é a maior bem-aventurança. Como já alguns aqui estiveram a escrever há um bocado. Uma grande bem-aventurança, irmãos, já que ela leva ao desfrute de muitas outras bênçãos divinas. O conceito bíblico de bem-aventurança, irmãos, está fortemente relacionado com bênção, graça, salvação, glória e um longo etc. de coisas maravilhosas, irmãos. Portanto, antes de esperarmos mais favores de Deus, o ser humano, nós, os crentes, devemos primeiro entender quem é Jesus. Há alguém nesta noite aqui que sabe quem é Jesus realmente? Pois sabê-lo, irmãos, é, segundo as palavras do próprio Jesus, a maior bem-aventurança que podemos ter. Qual a maior bem-aventurança, irmãos, na vida? Conhecer a Cristo. Por isto, irmãos, dizemos que a Igreja de Jesus é bem-aventurada, e vou acrescentar, como nenhuma outra instituição na terra, pois ela conhece a Jesus, ela sabe quem Ele é, e Ele é Deus. Aleluia! Diga aí na sua casa: Jesus é Deus. Claro que sim, claro que sim. E aqui, irmãos, Jesus, particularmente no versículo 18, irmãos, faz um anúncio muito importante. Como já vos disse, ele anuncia a sua igreja e diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. En la Biblia Reina Valera de 1960 en español dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Novamente, irmãos, e a falar cronologicamente, esta é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada no Novo Testamento. E a palavra igreja vem da palavra grega eclésia, que é traduzida para o português e também para o espanhol como igreja. Uma palavra que designava naquela altura uma
assembleia pública de cidadãos convocados ou chamados por uma autoridade, e também assinalava para uma congregação. Estas duas ideias, assembleia pública e congregação, são combinadas no nome próprio igreja, razão pela qual nós escrevemos esta palavra com maiúscula, né? Igreja, porque é um nome próprio e refere-se a um grupo de pessoas chamadas como um propósito, ou seja, um grupo de crentes em Cristo, chamados por Deus para sair do sistema do mundo, para deixar aquilo que pertence ao mundo e aquilo que pertence a eles próprios, para cumprir uma missão específica. Glória ao Senhor. Essa é a igreja. Esses somos nós, irmãos. Um grupo chamado diretamente por Deus para cumprir uma missão. Essa é a razão pela qual nós chamamos-nos de missão apostólica aqui em Portugal, irmãos. E Jesus Cristo o disse: não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, e os tenho chamado para que produzais fruto e para que o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Então, irmãos, há aqui um anúncio, como já disse, e também há uma promessa muito importante na mesma frase, na mesma oração. Jesus prometeu estabelecer a sua igreja, criar uma instituição que servisse como agência dele para expandir o seu reino na terra. E em acordo com esse plano, irmãos, ele colocou o nome da igreja, que vem abranger pelo menos três coisas. El nombre, el título iglesia abarca, envuelve por lo menos estas três coisas. Número 1, o conjunto de crentes em Cristo de todos os povos, de todas as raças, culturas, nações, purificados pelo sangue de Jesus e renovados pelo batismo do seu Santo Espírito. A segunda coisa, irmãos, a igreja ou assembleia local, que é esse conjunto de discípulos de Cristo que pertencem a um lugar e que estão unidos pela sua fé naquilo que Jesus ensinou e, à mesma vez, comprometidos em fazer o que Ele tem ordenado. Quantos crentes comprometidos com Cristo há nesta noite aqui? Isso é parte muito importante da igreja, irmãos. E por último, no terceiro lugar, igreja como uma instituição que é possuidora da doutrina bíblica, que é depositária dos dons espirituais e que é guardadora da esperança nas promessas eternas de Deus. Eu quero, sobre o alicerce, sobre a base destas três coisas, irmãos, fazer um esclarecimento importante. Quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Ele não está a dizer que ia edificar a igreja sobre Pedro, como a religião oficial ensina, irmãos. Não. A rocha, a pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja, e edificou já a sua igreja, é a confissão de Pedro. Não é o próprio Pedro, mas a confissão dele, a revelação que Pedro tinha recebido. Pedro, por ser um homem, não pode ser um fundamento estável para a igreja. E Pedro não podia ser o fundamento, irmãos, também porque Cristo é o único fundamento que a igreja tem. Isto é o que ensina a palavra de Deus, irmãos. Cristo é a base, Cristo é a fundação. Efésios 2:20, por exemplo, diz que nós edificamos sobre essa fundação, sobre esse alicerce dos apóstolos e dos profetas,
mas também acrescenta que a pedra fundamental, sim, a pedra do ângulo é Jesus Cristo mesmo. É por isso que Jesus não diz a igreja de Pedro, sim, ele diz a minha igreja, fazendo-nos ver, irmãos, que ele é o seu dono e que ele é também o seu alicerce, seu cimento, e que ele é também quem continua a edificar a sua igreja. Quantos dão glória a Jesus nesta noite? Porque ele está ainda a edificar-nos, irmãos. Por quê? Porque a igreja, irmãos, tem uma missão que está a cumprir, que deve completar. Sim, a igreja que Jesus fundou, irmãos, é essencialmente não tanto uma organização, ainda que tenha esse aspecto também, mas acima de tudo, irmãos, a igreja é um organismo vivo no qual habita o Espírito de Deus. Neste momento preciso, irmãos, no qual estamos reunidos aqui, o Espírito de Deus está entre nós, porque Cristo habita na sua igreja. Por isso, irmãos, o governo da igreja deve ser teocrático. Teocrático, sim, o governo de Deus. No sentido de que Cristo é a cabeça, como estávamos a falar nestes dias no nosso colégio bíblico, no grupo de espanhol. Cristo é a cabeça deste corpo, irmãos, e cada um de nós, membros desse corpo, devemos estar sujeitos ao senhorio de Cristo, não só, irmãos, no que tem a ver com a igreja, com o rumo da igreja, com as decisões que a igreja toma, mas também na nossa vida particular. Sim, em todo tempo, em todo lugar, nós, os crentes, devemos estar sujeitos a Cristo. Também, irmãos, quero dizer-vos que a igreja é uma comunhão de crentes, sim, uma união de crentes em Cristo que vivem unidos, que estão em acordo, irmãos, porque têm um compromisso com Jesus, porque têm uma missão que é maior do que eles, que é maior do que todos nós, irmãos. E a nossa missão é salvar este mundo, salvar os que estão perdidos. Por isso, irmãos, disciplinas, atividades, como congregar-nos, como cantar, como orar, estudar a Bíblia, jejuar. Na próxima semana iremos jejuar 7 dias. Todas estas coisas, irmãos, são apenas meios que empregamos para alcançar o nosso máximo fim, que é guiar os outros aos pés de Cristo. Esse é o nosso fim e não devemos perdê-lo de vista, irmãos. Nunca devemos confundir os meios com o fim, como às vezes acontece. Se a nossa igreja, irmãos, não está a ganhar os perdidos, além de todos os programas que tenha, mas se a igreja não está a resgatar perdidos, não está a cumprir a sua missão. E a nossa missão, irmãos, resume-se em uma tripla sequência, sim? Temos dito esta sequência muitas vezes. Vou mudar a ordem agora. Equipar aos santos para que evangelizem o mundo, para que Cristo seja exaltado. Não sei quantos perceberam que no começo eu mudei também esta sequência tripla, porque, irmãos, cada um dos seus 3 elementos alimenta o outro, sim? E é impossível tirar um só deles, porque toda a missão cai. É muito importante, irmãos, então, compreendermos isto, entendermos por que estamos aqui, qual a missão, qual o propósito da igreja. Os apóstolos, irmãos, e especialmente o apóstolo Paulo, que iria a chegar depois da ascensão de Cristo, entenderam esta missão tripla e eles fundaram núcleos de crentes ao redor do mundo, irmãos, chamando-os de igrejas,
agora com minúscula. As igrejas de Cristo, irmãos, tal e como a MAP, a Missão Apostólica de Portugal, devem ser sempre fiéis a este compromisso missionário. E isso é o que somos, irmãos, uma igreja missionária. Não qualquer igreja, irmãos, uma igreja apostólica, missionária, que tem uma grande bem-aventurança, que tem um grande privilégio. Alguém tem que dizê-lo: obrigado, Senhor, por este privilégio. E que tem também uma grande autoridade, irmãos. De facto, tenho que dizê-lo, nós somos a maior autoridade que existe na Terra, irmãos. Nem Vladimir Putin, com o seu botão vermelho que está a ameaçar agora com apertar, tem tanto poder como a igreja, irmãos. Esse poder nuclear não é nada se comparamos ele com o poder do Espírito Santo que habita na igreja de Cristo. E é por isso que Jesus Cristo disse aqui em Mateus 16 que ele nos deu o poder de atar e desatar, irmãos. Jesus Cristo disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Diz para Pedro, mas está a dizer para todos nós, irmãos. Que grande poder! As chaves do reino dos céus. E não apenas para Pedro, mais uma vez, porque quando avançamos no Evangelho, por exemplo, para Mateus 18, ou para João 20, 23, vemos que também os outros apóstolos, irmãos, receberam a autoridade para atar e para desatar, ou como diz a versão Almeida, revista e corrigida, ligar e desligar. O que significa isso, irmãos? Basicamente, que podemos ensinar qual é o único e verdadeiro caminho da salvação. Essa é a autoridade que nós temos, irmãos, e que ninguém mais fora da igreja tem. Os apóstolos, e por extensão todos nós, recebemos a potestade de declarar salvo o crente que dá frutos de arrependimento e testemunho da sua fé em Cristo Jesus. E temos esta prerrogativa, irmãos, este poder de atar e desatar, relacionado, irmãos, não apenas com a salvação, com o ingresso ao reino dos céus das almas, mas também, irmãos, para permitir ou proibir coisas aqui na terra. É o que significa atar e desatar. Atar, proibir. Desatar, permitir. Assim, irmãos, da mesma maneira que os sacerdotes do Velho Testamento tinham autoridade para limpar os pecados do povo, irmãos. Assim como os primeiros mestres da igreja primitiva, irmãos, que exerceram a disciplina e decidiam, irmãos, em questões do dia a respeito da obra de Deus, também a igreja de hoje tem autoridade para organizar os seus negócios, para admitir membros, para excluir membros, para sancionar irmãos que estão em pecado, para censurar práticas incorretas que não são bíblicas, para impedir, irmãos, e desmentir toda falsa doutrina, para que todo o ensino, irmãos, toda a mensagem que for pregada na igreja sempre esteja de acordo com as Escrituras. A igreja recebeu essa autoridade, irmãos, e esse discernimento, diga discernimento, que Jesus somente pode dar através do enchimento do seu Santo Espírito. Oh, aleluia! Precisamos sermos cheios do Espírito Santo, irmãos, porque o Espírito Santo é que nos dá autoridade para atar e desatar. É o que o termo chaves significa, é a mesma coisa. Abrir e fechar é o que uma chave faz, irmãos. As chaves servem para abrir portas
e servem para fechar portas. Sim. Portanto, irmãos, a expressão "a ti te darei as chaves do reino" significa, irmãos, que nós temos autoridade para abrir a porta de entrada para a salvação daqueles que reúnem as condições para entrar. E as condições são fé e arrependimento em Cristo. E também as chaves do reino, irmãos, referem-se à nossa autoridade para fechar portas àqueles que não reúnem estas condições. Glória ao Senhor. Pedro, irmãos, empregou estas chaves com grande autoridade no dia de Pentecostes, quando pregou o primeiro sermão apostólico e deu entrada para 3.000 pessoas ao reino de Deus. Vaya maneira de estrenar as chaves que Jesucristo lhe havia dado, certo, hermanos? Os outros crentes fiéis, não apenas da igreja primitiva, mas de todos os tempos, irmãos, de todas as idades, nos últimos 20 séculos, irmãos, continuaram a usar essa autoridade para introduzir milhões de pessoas no reino de Deus. E é por isso que podemos dar fé de que a promessa de Jesus, no versículo 18, ainda estamos em Mateus 16, cumpriu-se e ainda está a cumprir-se. Jesus Cristo disse: as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. O que significa Hades para aqueles que não têm muito conhecimento destas coisas ainda? Hades refere-se, irmãos, ao lugar dos defuntos, ao mundo dos mortos, que às vezes era representado como uma cidade com portas. Hades é atualmente o oposto do reino de Deus. Tudo o que o reino de Deus não é o Hades. E tudo o que o Hades é, o reino de Deus não é. O que significa, irmãos, portanto, esta promessa, ou este facto de que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja? Porque este é um facto, irmãos. Significa pelo menos 3 coisas. Número 1, que depois de dar a sua vida na cruz, o Senhor abriu as portas do Hades para deixar sair aos salvos. Podemos encontrar, irmãos, por exemplo, em Mateus 27:52, depois que Cristo ressuscitou, que se abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia! Em outras palavras, irmãos, Jesus Cristo venceu a morte. E é por este motivo, irmãos, que a igreja não morre. Que todos em Facebook ouçam isso. A igreja não morre. Ela tem vida, irmãos, porque Cristo está nela. Quando o apóstolo Paulo escrevia as suas cartas e ensinava sobre a morte, ele nunca usava a palavra morte. Ele sempre dizia que os crentes adormecem apenas. Glória ao Senhor. Se tens alguém aí contigo, fala com ele e diz-lhe: tu não vais morrer, apenas dormir. Si tienes a alguien ahí, dile: tú no te vas a morir, hermano, apenas te vas a quedar dormido por un ratito. Gloria a Dios, si es que el Señor no nos levanta antes. E é por isto, irmãos, que a Bíblia diz que os crentes em Cristo, irmãos, não vamos ficar na sepultura. Nós, um dia, e de acordo com a promessa de Cristo, vamos surgir, irmãos, do túmulo, vamos ser levantados, irmãos, para estar com Cristo. Lê 1 Coríntios capítulo 15, aí te deixo uma tarefa para o resto desta semana. 1 Coríntios 15. A segunda coisa, irmãos, que esta promessa de Jesus significa, o que quer dizer, ao que se refere, irmãos, é a essa grande luta, a essa luta feroz que existe atualmente entre o Hades
e o reino de Deus por causa de nós. Há neste momento, irmãos, uma grande batalha ao nosso redor, sobre as nossas cabeças, no mundo espiritual, entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Desde os seus inícios, irmãos, a igreja tem sido violentamente perseguida e ainda é violentamente perseguida, irmãos. Só que agora o inimigo refinou os seus métodos de perseguição, mas ele continua a perseguir a igreja, irmãos. Todo o tempo, tu e eu estamos a receber ataques e golpes do adversário. Mas Deus, irmãos, glória a Deus, diz comigo, mas Deus não permite que as forças do inimigo nos derrotem, porque as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja. E no terceiro lugar, irmãos, esta promessa significa que, embora a morte e o inferno sejam o destino dos incrédulos, e eu vou falar do inferno, irmãos, em breve com todos, temos que falar do inferno também. Mas nesta noite, irmãos, estou aqui para dizer que a igreja tem uma missão que ultrapassa o poder do inferno. Que a igreja tem um poder que é muitíssimo maior, e é o poder de libertar os homens desse destino terrível e introduzi-los no reino de Deus, onde há vida eterna. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas para que isto possa acontecer mesmo, irmãos, e a nossa missão possa ser cumprida com efetividade, nós devemos, irmãos, estar preparados. Todo mundo diga comigo, preparado. Temos que preparar-nos para podermos servir ao Senhor. No versículo 20, irmãos, há um pedido de Jesus. É mais uma ordem e chama a nossa atenção, porque Jesus manda aos seus discípulos que a ninguém digam que ele era o Cristo. E isto, assim, à primeira vista, irmãos, parece contraditório. Não era a ideia que o Evangelho fosse espalhado, fosse pregado, porque Jesus manda aos seus discípulos não dizer nada sobre quem ele era. Pois, irmãos, há uma resposta para tudo. Jesus tinha uma razão para não permitir ainda que eles falassem de quem era ele, irmãos. E a razão é que eles, irmãos, não estavam preparados para suportar a perseguição que seria desencadeada por causa da verdade. No momento, irmãos, em que eles pregassem que Jesus era o Messias esperado por Israel e pelo mundo inteiro, a perseguição, irmãos, iria desencadear-se, como aconteceu. Mas eles ainda não estavam preparados para aquilo. Eles ainda, irmãos, não sabiam usar apropriadamente as chaves do reino. Não estavam prontos, irmãos. Somente podiam estar prontos quando fossem enchidos com o poder do Espírito Santo no Pentecostes. Eu quero perguntar-te nesta noite, irmão, amigo, estás tu pronto para pregar, para anunciar, para falar de Cristo com outros? Em outras palavras, tens sido tu enchido com o poder do Espírito Santo? A Bíblia diz, irmãos, que a primeira vez que Jesus viu Pedro, lhe disse: tu, Simão, filho de João, serás chamado Cefas, o que quer dizer Pedro. E isto, é claro, foi uma grande surpresa para Pedro, que o seu nome mudasse, irmãos. Mas a razão de Jesus fazer esta mudança era que tinha uma missão para Pedro, irmãos, que pela graça de Deus, Pedro iria cumprir.
Este é o processo que Cristo quer também completar na nossa vida, irmãos. Na vida de cada um dos que cá estamos e de todos os seus filhos. Irmão, mesmo que ainda não sejas tudo o que Deus espera, tudo o que Deus quer que tu sejas, o que é realmente importante agora é que tu conheças a Cristo e que tu te esforces em servi-lo. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 11, irmãos, no versículo 32, que as pessoas que conhecem o seu Deus serão corajosas e farão grandes coisas. Aleluya. Hay un versículo también del salmista David, hermanos, que dice, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. En esta noche, hermanos, nesta noite, eu quero declarar para ti o que Deus quer fazer. Ele quer transformar a tua vida nesse tipo de pessoa que Ele planejou desde antes que tu nascesses. Mas, pelo simples facto de que hoje tu estejas aqui conosco e saibas quem é Jesus, diz amém se sabes quem é Jesus. Tu já estás no caminho certo, tu já estás no processo, tu já levas o rumo correto para chegar a ser uma dessas pessoas que hoje temos chamado as pessoas mais bem-aventuradas da terra. Por que não levantas as tuas mãos junto comigo nesta noite? E junto comigo oras ao Senhor e lhe dizes, Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor Jesus Cristo, por este tempo abençoado na tua presença maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por lembrar-nos de quão bem-aventurados nós somos, Senhor Jesus. De quão grandes, de quão formosas, Senhor, são as bênçãos das quais nós somos depositários, Senhor, pelo simples, mas grandíssimo facto de ter-te conhecido a ti, Senhor, de ter-nos sido revelada a verdade, Senhor, que está escondida para o mundo, que esteve escondida, Senhor, por tantos séculos. A verdade de que tu és o Messias, que tu és o Salvador do mundo. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter-nos dado esta grande revelação, a revelação do teu glorioso nome, Senhor, no qual escreveu Lucas a salvação, o único nome sob o céu dado aos homens no qual há salvação. Obrigado por ter nos permitido, Senhor, sermos batizados nesse nome. Obrigado, Senhor, por ter nos dado nesse nome o batismo do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque podemos agora anunciar esse nome aos perdidos, dar para eles esperança, Senhor, neste nome, dar para eles cura, Senhor, libertação neste glorioso nome, o nome de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, nesta noite com esta responsabilidade, Senhor, tão séria, tão grande, de fazer o que Tu nos disseste, Senhor, de não fazer vão o Teu nome e o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, o qual estamos prestes a lembrar na próxima semana. Oramos, Senhor Jesus Cristo, para que a cada dia possamos viver dedicados, consagrados, ocupados, Senhor, em desenvolver esta missão que como igreja temos, sabendo, Senhor, que ela é a razão da nossa existência, a razão do nosso viver, a razão pela qual, Senhor, estamos na Tua igreja, não simplesmente para assistir, para ser espectadores, mas atores, mas protagonistas, Senhor, mas pessoas dispostas e comprometidas, Senhor, com o Teu reino e a sua expansão.
Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por permitir-nos esta grande honra, por este poder de atar e desatar, Senhor, que nós temos, por estas chaves que podem abrir ou podem fechar a porta da entrada ao Teu reino. Ajuda-nos a usá-las bem, Senhor, a empregá-las sabiamente, a sermos responsáveis e estarmos, mais uma vez o direi, Senhor, comprometidos com esta grande missão. Oramos, Senhor Jesus, para que muitos neste tempo final possam vir à fé, possam chegar ao arrependimento, possam conhecer-te, Senhor, da mesma maneira em que nós te conhecemos. Sim, Jesus, oramos acreditando nas tuas promessas, no que tu, Jesus, já disseste, e é que as portas do Hades não conseguirão prevalecer contra nós, que as almas ainda perdidas que estão ao nosso redor, Senhor, irão ser mesmo salvas pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder da Tua Sagrada Palavra e do Teu glorioso nome, o nome de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, também para que possamos estar preparados para as consequências que o nosso avanço, Senhor, irá trazer, porque nunca houve avivamento na história, Senhor, que não trouxesse perseguições e grandes dificuldades, mas junto com eles, Senhor, com elas, grandes vitórias também. E é por isso, Senhor, que nesta noite estamos cá para revestir-nos, para encher-nos do Teu poder, para receber o enchimento do Teu Santo Espírito, para receber, Senhor, esse fogo que vem da Tua presença, que vem de Ti, Senhor. Acende, Senhor, esse fogo nas nossas vidas. Senhor, enciende el fuego de Tu Espíritu en nosotros. Señor, llénanos de pasión, de compromiso, de entrega, de ardiente deseo, Señor, de cumplir Tu voluntad, de hacer lo que nos mandaste, de obedecerte a Ti, Señor, en el nombre de Jesús, no nome de Jesus. Irmão amado, nesta noite, com as Tuas próprias palavras, ora ao Senhor. Pede para Ele: Senhor, acende o fogo en mí. Señor, enciende el fuego en mi vida. Enciende el fuego de Tu Espíritu en mi vida, Señor. Enciende el fuego en mí, Señor. Aleluya.